Jerusalém tem um novo patriarca latino. É Dom Pierbattista Pizzaballa, administrador apostólico do mesmo patriarcado desde 2016. As saudações do vigário Dom Jacinto Marcuso e de Frei Francisco Patton, custódio da Terra Santa, que asseguram ao novo patriarca proximidade e colaboração. A enfermidade na vida de São Francisco e nas fontes franciscanas. Um especial dedicado ao Santo de Assis, marcado pelo sofrimento no próprio corpo, até o encontro com a irmã morte. Um tema muito atual, sobre o qual reflete Frei Francisco Patton. Jerusalém tem um novo patriarca latino. É Dom Pierbattista Pizzaballa, que já foi custódio da Terra Santa de 2004 a 2016 e desde então era o administrador apostólico do mesmo patriarcado. A nomeação anunciada nos últimos dias pelo Papa Francisco deu-se em sinal de continuidade. Quando pensei que o meu mandato em Jerusalém estava concluído, explica Dom Pizzaballa numa carta enviada à diocese, pede-me para ficar. Os últimos 4 anos são definidos pelo novo patriarca como de recuperação, de arrecadação, de intenso empenho, nem sempre fácil, às vezes cansativo, em que procuramos resolver alguns dos problemas da diocese para que o seu testemunho e a sua missão se tornassem mais ágeis e transparentes. Mas, acrescenta, experimentei também que temos os recursos, o desejo e a força para olhar para frente com confiança, capazes de viver com esperança cristã a ambiguidade deste tempo. Imediatamente a chancela de cima por parte da custódia da Terra Santa. O desejo, escreve Frei Francisco Patton, custódio da Terra Santa, ao novo patriarca, é que continue o trabalho empreendido a serviço dessa igreja particular, única em seu gênero, porque é igreja matriz. Todos nós, seus confrates, estaremos a seu lado na oração e disponíveis na colaboração para o bem da igreja. A nomeação foi publicada na véspera da festa de Maria, Nossa Senhora da Palestina, instituída há 100 anos. As celebrações presididas pelo vigário patriarcal Dom Jacinto Marcuso foram realizadas, como de costume, na cidade de Deir Rafat. Embora devido às restrições anti-coronavírus, apenas alguns fiéis puderam participar e terminaram com a procissão da imagem de Nossa Senhora pelas ruas da cidade. C'è una doppia occasione che ci raduna oggi qui a Deir Rafat. É uma dupla ocasião que hoje nos reúne aqui em Deir Rafat, no santuário de Nossa Senhora, Rainha da Palestina. Primeiro, a festa. Em 1920, o patriarca Barlassima consagrou a diocese de Jerusalém ao Imaculado Coração de Maria sob o título de Rainha da Palestina. Depois, na véspera desta festa, tivemos o anúncio da nomeação do novo patriarca, Dom Pierbattista Pizzaballa. Uma boa notícia que nos alegra e nos permite dar graças ao Senhor pela festa e por esta nomeação. Ci rende l'occasione di rendere grazie al Signore per la festa e per questo nuovo patriarca. Vemos providência nisso, queremos confiar-nos a ela, dar-nos um patriarca nesse centenário. Nesta difícil situação, significa que o Senhor nunca nos abandona. Nossa Senhora nos protegerá e as pedras vivas, as comunidades cristãs, permanecerão para sempre para testemunhar Jesus Cristo na sua terra. Quando falamos de Francisco de Assis, provavelmente o que vem à mente é o Cântico das Criaturas, a máxima expressão de louvor e gratidão ao Criador. Mas a vida do Santo de Assis, conhecido e amado em todo o mundo, também foi marcada pelo sofrimento no próprio corpo. Na reflexão de Frei Francisco Patton, custódio da Terra Santa, um tema muito atual, a enfermidade na vida de São Francisco e nos escritos franciscanos. Nel 1202, quando Assisi aveva voluto combattere... Em 1202, quando Assis decide lutar contra Perúdia, Francisco é capturado após sua primeira e única batalha e por um ano permanece nas prisões perugianas. Durante aquele ano, Francisco contrai algumas doenças que o acompanhariam por toda a vida.
Provavelmente é durante aquele período que ele contrai uma espécie de malária que para ele se tornaria crônica. Também sabemos que, quando parte para a segunda tentativa de se tornar cavaleiro, quando parte para Apulia, precisa fazer uma parada em Spoleto devido à febre muito alta. Também é provável que a volta da febre estivesse relacionada com a malária, e naquele momento em que tem essa febre, ele ouve a voz do Senhor, que lhe diz para regressar a Assis. E esta é a voz que lhe questiona: a quem é melhor servir, ao servo ou ao Senhor? E ele retorna. Di tornare ad Assisi, questa voce che gli chiede se è meglio servire il servo o il Signore, e lui torna. Foi precisamente durante esta enfermidade que uma mudança interior começou a se manifestar em Francisco. A tradição das fontes franciscanas coloca como ponto de referência da sua conversão definitiva o encontro com o leproso. E dopo, negli anni E mais tarde, nos anos seguintes, mais ou menos 1206, dá-se esse encontro com o leproso, que é o encontro que o marca. E não é só o encontro com o leproso, mas é o encontro com os leprosos. No testamento ele recorda e diz: quando ainda estava nos vícios e pecados, me parecia muito amargo, até mesmo ver os leprosos. Mas o Senhor me conduziu para o meio deles, e eu os tratei com misericórdia. E então, o que era doce tornou-se amargo, e o que era amargo tornou-se doce. Era dolce divenne amaro, e quello che era amaro divenne dolce. L'esperienza dell'incontro con la persona. A experiência do encontro com o doente grave para Francisco torna-se a experiência de superação dos próprios medos, que, essencialmente, por um lado, era o medo do contágio, um pouco como o que acontece hoje por causa do vírus, em que as pessoas estão afastadas umas das outras. De fato, naquele momento, Francisco ouve essa voz interior que lhe diz: até que você supere o seu egoísmo, até que você pare de se adorar, você não será capaz de entender o sentido da sua vida. Podemos dizer que, por meio desse encontro inicial com os enfermos, Francisco descobre uma nova dimensão de vida e, de fato, descobre a sua vocação. Nuova della vita e, di fatto, scopre la sua vocazione. Os biógrafos de São Francisco contam com detalhes as suas enfermidades. Dicono che aveva malattie di stomaco, di fegato e di milza. Dizem que ele tinha doenças de estômago, fígado e baço, e eram doenças provavelmente também ligadas a essa malária crônica que ele tinha. Provavelmente, também em parte, estivessem ligadas à vida de penitência que ele tinha, aos muitos jejuns que ele fazia. No final da vida, provavelmente a doença de estômago, que talvez fosse uma úlcera, também se tornaria um tumor. Lo stomaco, che forse era anche una forma di ulcera, diventerà anche una forma probabilmente tumorale. As fontes franciscanas falam também de uma outra doença, que é aquela que São Francisco contraiu ao vir à Terra Santa entre 1219 e 1220. È una forma di malattia agli occhi che praticamente É um tipo de doença ocular que praticamente o impede de manter os olhos abertos em alguns momentos. Uma espécie de conjuntivite típica no Oriente Médio naquela época. E essa conjuntivite em Francisco causa duas coisas: uma lacrimação contínua e depois uma intolerância à luz, até a quase incapacidade de enxergar, ao ponto de, segundo as biografias, um capuz com uma espécie de máscara que cobre os olhos, ser preparado para ele apenas, para evitar o contato com a luz. Precisamos pensar no que isso significou para Francisco, que amava ver a beleza de todas as criaturas e da criação, e através da beleza das criaturas e da criação, voltava-se para a beleza e a bondade de Deus. Deve ter sido um grande sofrimento para ele. E essa doença certamente o acompanhou nos últimos 6 anos de sua vida. E para essa doença, a pedido tanto do Papa como de Frei Elias, ele tenta várias soluções médicas, várias operações. Uma das mais fascinantes é uma operação que ele deve fazer em Rieti, provavelmente por um cirurgião da corte papal que tenta cauterizar, queimar os dutos lacrimais e uma parte do nervo. Quindi di bruciare i condotti lacrimari e anche probabilmente qualche parte, qualche nervo.
E comovente é a conversa entre Francisco e o fogo. Francisco que fala com o fogo considerando-o não uma criatura inanimada, mas animada, que lhe diz: olha, sempre tive um grande respeito por ti, sempre te amei. Por favor, não me faças muito mal durante esta operação. Troppo male durante questa operazione e di fatto ecco per un periodo probabilmente riacquista anche la capacità di vedere e dopo ovviamente. De fato, por um período, provavelmente ele tenha recuperado a capacidade de ver e depois, obviamente, as doenças voltaram nos últimos 2 anos. Ao sofrimento das enfermidades físicas, acrescenta-se o sofrimento relacionado aos estigmas, ao carregar na própria carne os sinais da crucificação do Senhor Jesus, como feridas que se formam nas mãos e nos pés, que sangram, que constantemente dos ferimentos escoam sangue. Costantemente ecco, degli sbocchi di sangue. Terza considerazione sulle stimmate, che sono dei capitoli che si trovano in fondo ai fiori. A terceira consideração sobre os estigmas, que são capítulos encontrados nas últimas páginas de São Francisco, é relatada uma oração muito bonita do próprio Francisco, que é considerada a oração que ele faz na mesma noite em que recebe o dom dos estigmas, com a aproximação da festa da exaltação da Santa Cruz. Nesta oração ele pede para experimentar na própria carne, tanto quanto humanamente possível, o terrível sofrimento que Cristo experimentou na hora da paixão. Mas depois acrescenta o desejo de experimentar o amor excessivo, tanto quanto possível, que pode ser interpretado como aquele amor extremamente exagerado, extraordinário, que levou Cristo a suportar todo aquele sofrimento para a nossa salvação. Portanto, Francisco não busca e não pede o sofrimento por sofrimento, mas busca e pede o amor. La sofferenza per la sofferenza, ma cerca e chiede l'amore e alla fine chiaramente ecco, Francesco rende l'anima a Dio. No final, Francisco entrega sua alma a Deus em um contexto em que o seu corpo havia sido extremamente provado, tanto que chegará a pedir desculpas para o seu próprio corpo, dizendo: irmão asno, te peço perdão se eu te maltratei. Ele chamava o corpo de asno e, então, se reconcilia consigo mesmo, com a sua própria corporeidade, antes de voltar para Deus. Nu sobre a terra nua, nu como nasceu, para ir ao encontro desse novo nascimento, que é o encontro com Deus, para entrar na vida eterna. Nato per andare incontro a questa nuova nascita che è l'incontro con Dio, l'entrare nella vita eterna. San Francesco ha delle parole molto belle nella regola non bollata. São Francisco tem palavras muito belas, onde também dedica um capítulo aos frades enfermos. Nesse capítulo, ele diz algumas coisas que também valem a pena serem lidas. Se algum dos frades adoecer, onde quer que se encontre, os outros frades não o deixem sem antes terem nomeado um ou mais, se necessário, para que o sirvam como gostariam de ser servidos a si mesmos. Come vorrebbero essere serviti a si stessi. Noi quotidianamente preghiamo per la cessazione della pandemia, preghiamo per gli ammalati, preghiamo per coloro. Nós rezamos diariamente pelo fim da pandemia, pelos enfermos, rezamos por aqueles que cuidam dos enfermos e também rezamos pelas autoridades civis e religiosas que sempre precisam fazer escolhas difíceis. Além da oração, que nos é inspirada por São Francisco, o convite aos enfermos é o de viver a própria doença sempre com confiança, mesmo que essa doença tenha um desfecho terminal. Coloquemos nossa vida nas mãos do Pai. Dovesse avere un esito terminale, come dicevo prima, mettiamo la nostra vita nelle mani del Padre. Seguramente a nossa oração é diária por todos, pelos enfermos, pelos profissionais da saúde, por aqueles que têm responsabilidades de decisão. E eu penso que a bênção mais bela seja aquela tirada dos números e da bênção que São Francisco usava. O Senhor vos abençoe, vos guarde, vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Volte sobre vós o seu olhar
e vos dê a paz. Abbia misericordia di voi, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la pace.